frente a um dos principais destinos de quem visita Salvador ou mora aqui, a Basílica do Senhor Bom Jesus do Bonfim. As imagens dessas fitinhas presas ao portão viajam o mundo inteiro, mas a partir de agora você vai conhecer alguns detalhes que não costumam ficar tão expostos assim. Tudo isso no Chão e Paz, o seu programa conectado com o bem. Compartilhe essa ideia. A devoção ao Senhor do Bonfim na Bahia é antiga. Começou por volta de 1745. Nessa época, o capitão de mar e guerra Teodósio Rodrigo de Faria, um português que veio morar em Salvador, trouxe para cá a imagem que era venerada em Portugal. E assim começaram as romarias. Em 1754, a basílica foi construída e passou a ser o centro das peregrinações de devotos. Nesta edição do Chão e Paz, você vai saber mais sobre os traços culturais que marcam essa relação do povo baiano com o Senhor do Bonfim. A origem da devoção ao Senhor do Bonfim está relacionada à vinda do capitão português Teodósio Rodrigo de Faria para cá. E quem vai contar para a gente mais detalhes sobre essa história é o pároco da Basílica do Bonfim, Padre Edson Menezes. Padre, tudo bem? Tudo bem. Conta-se que o capitão, vindo de Portugal, enfrentou uma grande tempestade. Ele trazia uma imagem do crucificado e prometeu que, se a tempestade acalmasse, aqui chegando, ele construiria uma igreja dedicada ao Senhor do Bonfim. Realmente, a imagem permaneceu durante 9 anos na Igreja da Penha e no dia 24 de junho de 1754 foi concluída a construção da igreja e entronizada a imagem do Senhor do Bonfim. E aqui no teto da Basílica a gente pode ver que tem uma pintura muito representativa, né? Eu queria que o senhor explicasse mais para a gente sobre essa pintura. Exatamente, no teto está pintado o medalhão contendo alguém entregando um esvoto que conta exatamente a cena do naufrágio como uma expressão de gratidão. E algo muito interessante é uma frase que está escrita em latim no teto. Eu mesmo vos consolarei. A Basílica do Senhor do Bonfim é a mansão da misericórdia e aqui nós somos acolhidos sempre de braços abertos pelo próprio Senhor do Bonfim. Agora, esse bate-papo sobre a Basílica do Bonfim, a devoção, tudo isso interessa também à juventude. Por isso, a gente tem mais um convidado aqui para essa nossa conversa. Olá, Giovanni, Olá, tudo bem? Tudo bem. Esse aqui é Giovanni dos Anjos, ele é do setor Juventude Arquidiocesano. E eu sei que você tem já algumas dúvidas, algumas perguntas para fazer, né, para o Padre Edson. Então, Padre, nós vemos muito, somente nas televisões, sobre a festa do Senhor do Bonfim. Vemos muito popular, todo mundo fala sobre a lavagem, mas eu queria conhecer um pouco mais da origem da festa, do seu nascimento e também do porquê da lavagem acontecer no período da festa do Senhor do Bonfim. A festa do Senhor do Bonfim acontece todo segundo domingo, depois do dia 6, solenidade dos Reis Magos. E é uma tradição que na quinta-feira anterior aconteça a lavagem do templo, que antigamente era realizada dentro da igreja. Pessoas ricas, influentes da cidade, no início, mandavam seus empregados lavarem o templo e conta-se que aqui das janelas, curiosos ficavam humilhando as pessoas que faziam aquele serviço, na época considerado um serviço humilhante. Então, o bispo da época, Dom Luís, achou interessante proibir, aí passaram a lavar o adro da igreja e depois se tornou essa grande procissão e esse grande acontecimento na cidade do Salvador.
Padre, a Basílica do Bonfim tem azulejos de origem portuguesa e esses azulejos retratam cenas bíblicas. Eu queria que o senhor contasse para a gente que cenas são essas. Faz parte do acervo cultural aqui da nossa Basílica, os azulejos, que retratam cenas como da visita de Maria a Isabel, o nascimento de Jesus, a fuga para o Egito, o batismo de Jesus, a cena da parábola do bom pastor, da ceia e outras, muitas outras. E essas obras costumam ser muito visitadas, muito vistas por quem vem visitar aqui a Basílica? Sim, pelo valor artístico, pela expressão, é bastante visitado pelos turistas. Então a gente conheceu aqui, né, também os azulejos da Basílica, que tem uma história interessante, né? Mas tem outras peças culturais também que a gente vai conhecer. Aqui na entrada da igreja, por exemplo, a gente tem quadros importantes, né, Padre? O senhor vai explicar aqui pra gente direitinho. A gente está agora aqui diante do quadro A Morte do Justo. Explica pra gente essa história. Pois é, o quadro do Justo, ele retrata a morte de uma pessoa, não é, que viveu a sua vida conforme a vontade de Deus, seguindo os mandamentos e vivendo conforme a fé. Então o demônio está afastado e aqui ele está sendo acariciado ou sendo misericordiosamente acolhido por um padre e um anjo como que derrama sobre ele assim bênçãos, não é? É uma visão muito interessante. Ele morre, digamos assim, dignamente, o contrário do pecador. Diferente daquele quadro ali, né, que é também de um autor baiano, mas que mostra uma morte completamente diferente, né? O quadro que retrata a morte do pecador é de autoria de Bento Capinã, um outro pintor baiano. Quando a pessoa expressa a rejeição a tudo aquilo que proporciona o bem, a rejeição de fazer a vontade de Deus e que se deixa dominar pelo pecado, não é, sendo então atraído pelo demônio, e o frade, que aponta como que uma relação dos pecados cometidos por ele. Mas a maior expressão é essa de rejeição daquilo que Deus pede para cada um de nós. Estamos aqui diante da imagem peregrina do Nosso Senhor do Bonfim e o Padre Edson vai explicar para a gente sobre a composição, a história e o papel dessa imagem na fé das pessoas. A imagem que nós estamos vendo é uma réplica da imagem original do Senhor do Bonfim, feita aqui em Salvador, de fibra de vidro, e é uma imagem que sai peregrinando nas paróquias, sai visitando as cidades, conforme as solicitações feitas à Irmandade. Giovanni também tem uma dúvida, né, sobre essa história toda aqui. Padre, tem uma curiosidade que eu tenho, acredito que as pessoas também devam ter, com relação ao título. Por que de que Senhor do Bonfim? Fala um pouco até para mesmo a gente conhecer melhor e dar um sentido também de gente conhecer. Muito importante a sua pergunta. A devoção ao Senhor do Bonfim é ao Cristo crucificado, mas na perspectiva da ressurreição. Então, Jesus, o Senhor do Bonfim, quer dizer, ele ressuscitou e teve assim um bom fim, como também todos nós teremos, pois experimentaremos a ressurreição dos mortos. Amém. Gente, muito obrigada pela participação de vocês hoje aqui comigo. Padre Edson, muito obrigada, viu? Obrigado a você, obrigado a todos que acompanharam o programa. Recebam a nossa bênção diretamente aqui da Basílica Santuário do Senhor do Bonfim, a Mansão da Misericórdia. Giovanni, obrigada também por estar conosco hoje. Eu que agradeço ao Chão em Paz, agradeço ao Padre Edson pela oportunidade de estar conhecendo um pouco mais da história e da dedicação da devoção do Senhor do Bonfim.
E para você que esteve conosco aí de casa, da internet, muito obrigada também pela companhia. Continue conectado com a gente. O programa Chão e Paz, programa conectado com o bem, compartilhe essa ideia.